mais um podcast do CRM Paraíba, hoje com a presença de dois ilustres conselheiros abordando um tema importantíssimo para a categoria médica. Meu nome é Cláudio Orestes e vamos falar com o Dr. Antônio Henriques e com o Dr. Márcio Rossani. Eu gostaria inicialmente de começar a falar sobre as mudanças, porém eu queria que vocês falassem um pouco da ação do CM junto à CODAME. E o que é CODAME? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, colega médico, para você da audiência geral que está aqui no podcast do CRM Paraíba. Inicialmente dizer, Cláudio, da alegria de estar aqui, de agradecer pela oportunidade, né, que nos é concedida por você, nosso coordenador de comunicação, da alegria de estar aqui ao lado do meu amigo Márcio Rossani Farias de Brito, que é o presidente atual da nossa Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que no fim é a comissão responsável, junto com o Departamento de Fiscalização, do qual no momento eu estou à frente, pela fiscalização e, sobretudo, pela orientação aos colegas médicos quanto à sua publicidade, quanto às formas de divulgação da sua atuação, das formas de fazer propaganda e publicidade, né, doutor Márcio? Que agora está muito bem claro, muito bem estabelecido que são coisas diferentes. Posso aproveitar o gancho, meu amigo? Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas do dia, que parte do dia o colega está nos vendo, mas eu gostaria de falar da alegria de estar aqui nesse podcast com o nosso amigo Cláudio Orestes, parabenizar e agradecer o CRMPB pela oportunidade de apresentar a nova resolução, né, que está chegando e que a partir do dia 11 de março estará vigorando no que diz respeito à publicidade e propaganda médica. Nós da CODAME, eu, doutor Antônio Henriques, que é uma comissão permanente do CRMPB, é uma comissão de divulgação de assuntos médicos, é quem orienta, analisa, recebe eventualmente denúncias, mas o grande papel nosso é educativo. Então, nós estamos recebendo uma resolução muito avançada, eu acredito que depois de 3 anos de análise, de discussões, de webinários, contribuições, nós chegamos a uma resolução que eu acho que é um avanço, né? Nós avançamos em muitos pontos e aqui a gente vai conversar a respeito disso. O que é que mudou, o que é que vem de novo aí? É uma diferença significativa, né? E tinha muita queixa em relação à resolução anterior, que, de certa maneira, engessava um pouco aqueles que queriam divulgar melhor as questões com relativo ao trabalho que faziam. Essa percepção em relação a essas mudanças, elas vieram à luz das mudanças e dos anseios de hoje que permeia, de uma maneira geral, as mídias sociais e a tecnologia, né? Do ponto de vista prático, assim, o que é que vocês colocam como avanço nessa nova resolução? Cláudio, eu acho que o grande avanço, o grande diferencial dessa resolução é que ela deixa de ser uma resolução absolutamente restritiva, como era a resolução anterior, que era uma resolução cheia de proibições, e ela é uma resolução que diz o que você pode fazer. Então, ela realmente adquire um caráter muito mais educativo e ela se moderniza no sentido de entender de que nós médicos também precisamos divulgar a nossa arte, o nosso ofício, e que a gente precisa assumir que, apesar de um sacerdócio, a medicina também tem um lado comercial, um lado que precisa, de que o médico tem um lado econômico, obrigado, acho que a palavra é melhor, que precisa ser assumido e que você precisa efetivamente vender o seu serviço, como todas as outras profissões, diga-se de passagem, já vem fazendo há bastante tempo. Então, acho que isso aproxima a medicina dos outros, é uma forma de regular melhor esse mercado, sem, no entanto, perder de vista os aspectos éticos e morais que a gente não pode deixar de seguir. Os princípios. Os nossos princípios de maneira absoluta. Inclusive, Cláudio, se você for observar a composição da resolução, ficou muito mais prático,
de consultar, de se ver, porque ela é dividida em 10 capítulos. Sei. Cada capítulo trata de um tema. Então, se você quer obrigação, você tem lá num capítulo, as obrigações do médico. As permissões. E no que Antônio Henriques... Ela segue mais ou menos o mesmo parágrafo do Código de Ética Médica. Está bem... porque distribuição a atual, quer dizer, a anterior, e ainda está em vigência, a 1974-2011, se você for ler, você vai ter algumas dificuldades, porque ela não está bem ordenada. A 2336, que é essa, está bem organizada, nós temos 10 capítulos, temos 17 artigos, pegando um gancho no que Antônio Henriques falou, são 18, no artigo das permissões, são 18 incisos. Então, o médico hoje pode... Ela avançou muito nesse sentido. Claro que algumas coisas ainda são proibidas e tem que ser, mas as permissões são Márcio, muitas. De uma maneira geral, assim, eu tenho uma ideia que muitas pessoas questionam a atuação do CODAME, desde o princípio, como um órgão muito rigoroso, regulador. E aí as pessoas tinham muita queixa e receio, não só do CODAME, mas também resvalia no CRM como um todo. O CRM proíbe tudo, o CRM não quer isso, não quer aquilo. E, às vezes, a percepção que eu tinha é que as pessoas achavam que, de certa maneira, estava cerceando o direito. Porém, eu acredito que desde o começo, e principalmente agora, está resguardando com mais abrangência o médico. Não é isso? Com certeza, o direito de você divulgar o seu trabalho, entendeu? O direito de fazer a boa medicina. Agora, você sabe que a gente precisa de regramento. Tudo na vida regulação. Tem regulações e para normatizar algumas situações. É isso, né? Eu gosto muito da palavra decoro, sabe? Então, assim, a gente tem que agir com muito decoro também na nossa publicidade. Então, jamais vai se poder permitir. Eu vou aqui resgatar um caso clássico. Aquela situação de uma cirurgia plástica que pegou uma parte da parede abdominal de uma paciente ou de um paciente e ficou fazendo dancinha de TikTok com a parte do corpo de um paciente. Então, esse tipo de atitude ele vai ter que ser inibido e regulado eternamente. É inconcebível. Porque há que haver decoro, há que haver um comportamento, um respeito ao regramento moral e ético. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade e como seres gregários que somos, ainda somos, a gente precisa seguir regras. E às vezes parece que está lidando com crianças, né, que gostam de brincar, de extrapolar. Eu já vi vários casos semelhantes em pediatria que as pessoas extrapolam. Eu sempre digo assim, bom senso cabe em todo lugar. E é isso que a gente procura atentar, até para resguardar eticamente essas pessoas e a expulsão dela ao ridículo, que muitas vezes acontece, né? E existe muito, a gente vê, por exemplo, nós que fazemos parte da CODAME, que a CODAME, como você falou, tem muita gente que acha que é punitivo. Então, a gente recebe muita consulta, pedido de orientação, recebemos denúncias também. Agora, evidentemente, as denúncias vão ser apuradas, a gente procura conversar com o colega, explica o que é que está em desacordo com a resolução e normalmente é corrigido porque dá para você fazer uma boa propaganda, você colocar seu trabalho do ponto de vista de uma forma ética. A gente não precisa recorrer a determinadas apelações. A gente trabalha na CODAME e no Conselho de uma forma geral, em termos de publicidade médica, dando a oportunidade de o colega corrigir aquelas inconformidades que são encontradas. Então, a gente dá um prazo e procura atuar de maneira muito mais educativa, na verdade, do que punitiva. Agora, claro, que se você é alertado, se você é avisado, se você concorda que vai alterar a sua publicidade e você permanece no erro... Tem o termo de ajuste de conduta que eventualmente pode ser utilizado. Isso, eventualmente, quando se transforma em sindicância, normalmente o colega, porque vem o braço forte da lei, né, tem que vir, e aí isso termina num termo de ajustamento de conduta que deixa o colega por 5 anos
uma obrigação de cumprir sem poder dar nenhum passo em falso, porque Importante. vai se transformar num processo ético profissional. Então, a conversa com você que está aí vendo o nosso podcast, a resolução é claríssima, a resolução está muito tranquila. Existem vários profissionais de marketing que já trabalham baseados, né, na resolução. Já então, conhece. se você contrata alguém para tomar conta de sua rede social, peça para que se atualize. E daqui a pouco, né, doutor Márcio, vai ter também um manual que é muito mais detalhado e vai trazer assim mais informações. as informações necessárias para que você construa sua publicidade sem que infrinja nenhum regramento legal. Acreditamos, inclusive, teve uma reunião na semana passada, no CFM, que o doutor Antônio Henriques foi de forma presencial e eu assisti de forma virtual, onde a preocupação de todo o Brasil é em relação ao manual da CODAME, que, na verdade, é quem detalha, é quem especifica. Dá o desenho, você vai fazer uma publicidade de tal forma. Então, esse manual ainda não está publicado, muito provavelmente vai sair no final de fevereiro. Acreditamos que na segunda quinzena de fevereiro nós teremos, já no início da resolução da vigência dela, em 11 de março, nós já teremos o manual e poderemos posteriormente, inclusive, para ser motivo de um outro podcast aqui. Com certeza, porque na medida em que ele detalha, que ele informa melhor, que ele traz mais informações, cresce também, às vezes, as dúvidas, né? Atentando que sempre tem um caráter preventivo. Se alguém tem alguma dúvida, antes de publicar alguma coisa, é sempre pertinente recorrer às orientações do CODAME, não é isso? Inclusive, nós recebemos consultas em relação a detalhes, e eu acho perfeito, correto. O colega, o marketing de uma clínica, entra em contato com olha, eu estou em dúvida em relação a essa publicidade, eu posso publicar isso, eu posso falar sobre aquilo. Então, e isso aí a gente orienta e acha muito bom prestar esse tipo de serviço, não só para os clínicos, mas para o médico também, o pessoa física. E também alertar que mesmo que seja uma empresa de publicidade, no final a responsabilidade sempre é do médico. Ou do diretor técnico, se for no caso de uma clínica, pessoa jurídica. É bom lembrar, porque às vezes a pessoa, por descuido, acha que vai no piloto automático e a pessoa tem que estar olhando também o que está sendo publicizado, né? Porque, inclusive, essa resolução vai entrar em vigor em março e muita gente ainda não conhece, a gente ainda não tem um detalhamento que vai vir com o manual da CODAME, então é tudo novo. Agora, o que é que a gente conclui? Que a resolução é muito boa. Vai melhorar e vai ajudar muita gente, a publicidade. E se não me falha a memória, era uma queixa também de muitos colegas médicos em relação às outras profissões, porque parece que a gente parou um pouquinho e o pessoal foi avançando de acordo com as mudanças e a gente ficou um pouco atrás. Isso vem, de certa maneira, resgatar essa participação do médico na publicação de coisas de interesse próprio. Né? Sem dúvida. A resolução ela vem muito mais moderna, né? E isso possibilita que você, de fato, mostre o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho que você não podia mostrar. Exato, um equipamento que você utiliza, que você não podia mostrar, agora pode. Enfim, daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouco mais o que é que tem de novidade e aí o nosso ouvinte, o nosso espectador vai poder entender um pouco mais em que pontos a gente avançou nessa resolução. Eu vou dizer que eu já estou ansioso para conhecer. Então, podia publicar alguma coisa já inicial. Essas questões. Vamos ver o que tem de novidade aí. Na prática inicial. Que bom que vocês trouxeram um material bem didático para a gente discutir alguns pontos importantes, né? Esse material foi produção do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Foram slides utilizados nessa reunião em que o Dr. Emanuel Fortes, que é o terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, portanto, chefe da fiscalização do Brasil inteiro, presidente da CODAME nacional, e esses slides estão sendo trazidos por nós aqui, por Dr. Márcio Rossani, mais especificamente, com a permissão do uso, naturalmente, do seu autor. Né? Com certeza. Bom, e aí o que é que nós temos? Principais mudanças. Iniciar com
com o que a Antônio Henrique colocou há pouco, que o médico hoje pode apresentar, mostrar seu ambiente de trabalho, entendeu? Sua clínica, seu consultório. Agora, temos que lembrar de ressalvas. Existe ele está mostrando seu ambiente de trabalho, no seu consultório, na eventualidade de fazer uma consulta, agora ele não pode identificar o paciente. Assim, a dúvida. O que seria identificar o paciente? Ele pode mostrar o paciente? Pode paciente. mostrar que o paciente não pode ser identificado. Por exemplo, doutor Antônio Henrique você está consultando o doutor Antônio Henrique. A audiência não pode identificar o doutor Antônio Henrique como paciente. Você vai ter que borrar o rosto do paciente ou faça essa publicidade, mostre o seu ambiente de trabalho sem expor nenhum paciente. Então você pode... Seria talvez o mais seguro. Sem dúvida. Mais prudente. Né? Até porque isso envolve também um outro aspecto que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, a privacidade das pessoas precisa ser preservada. Isso também está no nosso Código de Ética Médica. Então, a resolução conversa muito com o Código de Ética Médica, né? Ela se enquadra em todos os artigos do Código de Ética Médica, e essa questão de expor um paciente, mesmo com autorização deste. Isso. Quer dizer que ele pode autorizar, mas mesmo assim não deve ser. Não deve ser identificado. Em momento algum da resolução é permitido. É importante porque eu tenho a impressão que algumas pessoas se excedem nesse ponto, achando que pelo fato de o paciente ter autorizado, ele tem... No antes e depois, veja só. Sim. No antes e depois, que é uma das polêmicas, né? Uma das novidades, das grandes novidades, tá aqui. Tá. Utilizar a imagem do tipo antes e depois. Não pode identificar o paciente. Ele tem que falar das indicações, do que foi o procedimento e de possíveis complicações. Então, é uma coisa educativa. Ele não vai chegar, o médico não vai poder apresentar um resultado e dizer, aqui funcionou, fiz isso, aqui, o resultado ficou excelente. Não. É uma coisa educativa, ele vai ter que ser bem didático. É só acompanhar, ver a resolução e no manual quando sair. Nesse aspecto de antes e depois, é muito importante que a gente fale com a colega médica que está nos ouvindo ou nos assistindo, de que, como o Márcio disse, isso tem que ter caráter educativo e jamais pode ter um caráter de promessa de resultado, porque medicina não pode prometer resultado, não é fim, é meio. Né? Se você faz um procedimento que dá certo em 90% das pessoas, a gente precisa lembrar de que é impossível, doutor Márcio, você fazer uma anestesia e dizer assim, eu faço hack e pego em todo mundo. Nunca complicou. Não vai acontecer. Né? Então, esse é um aspecto importantíssimo. Doutor, porque eu vejo muitas vezes as pessoas, por achar que tem um antes e depois, vão ficar iguais daquela forma com que ela achava que ficaria. E, na verdade, não tem, como vocês bem colocaram, como garantir isso, porque cada pessoa é única. É um ser com peculiaridades e reações do organismo que o médico, às vezes, não tem como prever, não é isso? Perfeito. Então, nesse ponto, até para quebrar essa expectativa, que, é lógico, o médico tenta a fazer o melhor que é possível, dentro da medicina permite, porém, tem uma coisa que chama individualidade da reação de cada pessoa. E aí, talvez, nesse aspecto, eu acho que o CODAME também é uma parte educativa para mostrar que nem sempre as coisas são como elas querem. Entendeu? Perfeito. Seguindo em mudanças, em novidades. Olha, o médico pode promover, anunciar equipamentos da sua clínica. Agora, lembrar que temos ressalva. Temos ressalvas, porque ele não pode... O equipamento tem que ter registro na Anvisa e no Conselho Federal. Então, não pode... Ele tem que ser um equipamento de uso regulamentado pela Anvisa. É isso, tem uma coisa a mais, não dizer que por causa do equipamento você é o único que faz aquilo, que esse equipamento lhe dá um diferencial com relação aos outros colegas, ou seja, não pode praticar concorrência desleal. Né? Pelo que eu estou entendendo, então, assim, não pode promover de forma sensacionalista. Exato. Você não pode aqui, a gente usa esses microfones aqui espetaculares do estúdio do Dr. Clay, mas ele não pode vender o serviço dizendo, rapaz, o meu microfone é o melhor. Então, assim, essa coisa de o melhor
é uma coisa muito complicada, porque não existe melhor e pior em termos médicos para o entendimento do nosso Código de Ética Médica. Então, você não pode fazer isso, você não pode promover concorrência desleal e nem conferir-se uma capacidade privilegiada, uma capacidade diferenciada por conta de um equipamento. Você pode mostrar que tem um equipamento, para que o equipamento serve, em que doenças, em que situações ele pode ser utilizado, indicados. E pronto. Mas sem estar dizendo, olha, aqui... Né? E não precisa, uma boa publicidade, ele não vai precisar disso. Certamente não. Não vai precisar. Tem um outro aspecto aí nesse slide que eu acho muito interessante, que é a parte de repostar elogios. E aí, nesse caso, o paciente será identificado. Mas aí você não vai pagar por esse pecado, não, porque aí foi o próprio paciente que tomou a iniciativa de fazer esse elogio ao senhor. Então, estive aqui com o Dr. Cláudio Orestes, um excelente médico que cuida dos meus filhos e tal, e tirou uma foto e você pode repostar sem problema nenhum. Agora, lembrar, só não pode ter lá que o Dr. Cláudio Orestes é o melhor. Lembrar que essa repostagem de elogios passa, do ponto de vista legal, a ser considerado seu. Então, se houver um exagero, se ele incorrer em alguma irregularidade que fuja à normalidade da resolução, você pode ser acionado. O médico que repostou, mesmo que ele não criou, a resolução passa a considerar a repostagem como o médico, como o dono do posto. Responsável. E se ela for recorrente? Então, veja, tem outra situação. Não é nem repostagem recorrente. É alguém fica postando em uma rede social que o doutor é muito bom, o cirurgião é muito bom, anestesista, de forma frequente. A CODAME, a resolução, orienta a CODAME a investigar esse tipo de publicações recorrentes, elogiando a mesma pessoa. Então, é isso que eu estou dizendo, Cláudio Orestes. A gente tem que cuidar. A resolução permite uma excelente publicidade, nós não precisamos recorrer a determinadas coisas. Dá para o médico trabalhar tranquilo com essa publicidade, com essa resolução. Assim, eu sei que o papo está muito interessante, está ficando cada vez mais acalorado, mas a gente vai pedir para que vocês continuem assistindo no próximo episódio.